Ok, meus irmãos, abramos a Bíblia no livro de Números, capítulo 13, por favor. Números, capítulo de número 13, e o versículo é o 33. Números, capítulo 13, e o verso é o 33. Amém, meus irmãos? Diz assim a palavra do Senhor: também vimos ali gigantes, filho de Anak, descendentes dos gigantes, e éramos aos nossos olhos como gafanhotos, e assim também éramos aos seus olhos. Amém, meus irmãos? A pior coisa que uma pessoa pode fazer com ela mesma é ela ter uma visão distorcida da sua própria pessoa. É quando a pessoa ela está sempre se colocando no desprezível, está sempre se colocando no diminutivo. Existe uma concorrência na sala de aula da minha filha, da Tamires, que é uma concorrência boa. Todas as crianças lutam para tirar 10 na prova. E a Tamires, quando é época de prova, e esse dia foi semana de prova, ela entra em contato com o Mateus, filho do pastor Davi, por WhatsApp, outros amiguinhos da escola, e eles ficam concorrendo quem vai tirar a maior nota. Aí ela chega em casa e fala: eu tirei 9,75, pai. E eu estou muito brava, porque eu queria tirar 10. E fica nessa luta toda a vida. E ela fala assim, de vez em quando ela fala assim: eu sou burra mesmo. Eu falei: não é, minha filha. E eu estou inculcando na cabeça dela, porque esse é um problema do ser humano: olhar para si e se achar indigno, olhar para si e se colocar no desprezível, porque é até comum, não é bom, mas você olha para a sociedade que às vezes olha para a gente e pode até nos desprezar e dizer para você que você não vale nada mesmo, que você não vai dar certo. Isso se escuta muito, né? Às vezes pela sua maneira de agir você pode aborrecer alguém que fala: eu sabia que você não ia dar certo mesmo, eu sabia que você é um problema dessa família, chamada a ovelha negra da família. Já viu? Você estava aí? Ovelha negra é aquela ovelha entre as ovelhas branquinhas, que ela se difere por ser a ovelha negra, que eu não sei nem se hoje eu posso ser processado por isso, mas de qualquer forma é o dito que as pessoas, e é comum de alguma forma alguém desprezar alguém, embora não seja certo, mas é comum as pessoas olhar para si mesmo e ela definir quem ela é, ter uma visão de si mesmo. E você vê que nesse texto aqui em Apreço, o que eles dizem é que eles são igual a insetos. E quem está dizendo isso para eles é eles mesmos. Ele disse: nós, na verdade, nós éramos diante deles como inseto, como gafanhotos. E eu quero dizer para você que você não é um inseto, que você não é desprezível, embora você esteja numa sociedade onde você pode ser desprezado, onde as pessoas não devem, talvez não dê um valor devido para a sua vida. Às vezes, dentro do próprio lar, você não é reconhecido pelos seus próprios parentes, pelo pai, pela mãe e tantas pessoas mais, mas você não pode ter uma visão distorcida de si mesmo. Você não pode alimentar a ideia de que porque as pessoas dizem que você não vai dar certo na vida, e você inculca isso na sua cabeça e achar que de fato você não vale nada, que você não tem nenhuma valia. E esse é o problema dos espias que foram olhar a terra que Moisés o enviou, a terra de Canaã. Depois que eles passaram um período indo à terra de Canaã, a Bíblia diz que Moisés separa esses homens no capítulo 13 e manda 12 deles aí reconhecer a terra de Canaã. E eles vão lá e olham a terra de Canaã, e eles trazem o fruto da terra, eles trazem um cacho
cacho de uva tão grande que 2 homens teve que trazer aquele cacho de uva em um galho, e eles trazem, e quando eles chegam diante de Moisés, eles começam a dar um relatório para Moisés, e o relatório que eles dão é totalmente diferente daquilo que Deus falava sobre a terra, porque a Bíblia diz que eles começam a falar do que eles viram na terra, e eles dizem assim: olha, a terra realmente é boa, mas lá tem gigantes. Não vai ser fácil vencer aquele povo que é um povo gigante, que é um povo poderoso. E eles começam a dar o relatório deles para o seu líder, para Moisés. E quando eles chegam no fim do relatório, eles se diminuem. Eles olham para si mesmos e eles se despreciam a si mesmos. Eles se desprezam a si mesmos. Eles se acham indignos de conquistar aquilo que Deus já disse que era deles. E eles dizem para Moisés: olha, éramos aos nossos olhos como gafanhotos. Nós olhávamos para nós mesmos e dizíamos: nós não vamos conquistar, nós não somos capazes, esse negócio não é para nós. E é a pessoa que ela se despreza a si mesma, é a pessoa que se diminui a si mesma. Isso é o que eles fazem, embora eles estavam sumamente sendo valorizados pelo próprio Deus. Deus estava dizendo para eles que ele era digno quando Deus disse que o faria por eles, mas eles olhavam para os gigantes, olhavam para a situação que eles tinham que enfrentar, talvez uma guerra ferrenha para conquistar a terra, e se desprezavam e diziam: nós não somos dignos, isso não é para nós. E ele diz: olha, aos nossos olhos nós éramos como inseto, como gafanhoto, assim como aos olhos deles também. É normal que aos olhos deles eles fossem desprezados. É normal que aos olhos das pessoas você seja desprezado. Eu conheço um monte de gente que ele traz um relatório da vida dele para mim. Ele fala: pastor, olha, eu sou criado numa família assim, e meu pai na verdade era um pingunço, a minha mãe não cuidava muito bem da gente, eram vários filhos em casa, e nós somos criados assim, e hoje nós estamos na igreja, e nós trazemos isso conosco, porque a nossa vida vai ser sempre essa vida de sofrimento. E eu olho para eles e eu digo: meu amigo, mas se a sua vida foi um sofrimento, se seu pai deixou um legado de sofrimento, isso pode ser mudado quando você se volta para Deus. Você vai encontrar em Deus agora amparo para essa história mudar na sua vida. Aquela família que diz assim, alguém disse para mim: olha, na verdade eu tenho até medo de casar, porque o casamento da minha mãe não deu certo, o casamento das minhas irmãs e dos meus irmãos não deu certo, a minha família é uma bagunça, então vou ficar solteiro para sempre. Não! Você não pode olhar para você e achar que você é tão indigno, que você é tão desprezível e que Deus não é capaz de abençoar a sua vida. A pior coisa que tem é a pessoa desapreciar a si mesmo. Ela lança ela própria ao desprezo por ter uma visão distorcida de si mesmo. É isso que acontece. E normalmente quando nós temos uma visão distorcida de nós mesmos, nós causamos uma confusão. Porque a Bíblia diz no capítulo 14, a partir do versículo 1 até o versículo 3, que os filhos de Israel ouviram também o relatório deles. A congregação ouviram o relatório dos 10 pessimistas, dos 10 negativistas, aqueles que entendiam que eles eram como insetos, e ao ouvir o relatório deles, ao ouvir o que eles diziam, eles começaram a murmurar contra Moisés, eles começaram a murmurar contra Arão, eles começaram a murmurar contra o próprio Deus, dizendo: para que ele nos trouxe para esse deserto? Porque nós não ficamos no Egito? Era melhor ficar no Egito do que vir para esse deserto para morrer através desse povo nesse lugar. Eles causaram uma situação desajustada, um verdadeiro desagravo
situação. E eu quero dizer para você que normalmente quando a gente ouve pessoas que é pessimista em relação a ela mesma, isso causa uma influência em nós. Como pastor, eu já passei em vários lugares e de vez em quando eu dizia: olha, nós vamos orar, e nós vamos fazer isso aqui na igreja, e nós vamos fazer esse trabalho. Aí você encontra alguns que falam: isso, pastor, nós vamos orar, Deus vai dar certo. Aí uma minoria se une a você na visão, na fé, mas uma grande maioria eu já ouvi falar assim: pastor, isso já tentaram, isso não dá certo, aqui não dá certo esse negócio, aqui não funciona isso aqui nunca deu certo, porque a pessoa ela consegue olhar para a situação e ter uma visão de si mesma pessimista. Ela consegue olhar para aquela situação que ela está enfrentando e dizer: olha, não tem jeito, nós vamos viver sempre assim. É a pessoa que ela despreza ela mesma. Eu lembro que quando eu cuidei da igreja em Bragança Paulista, ela é o dobro dessa igreja, então ela tem aproximadamente 450 membros. E quando eu fui congregar naquela igreja da minha esposa, com as duas bebezinhas pequenininhas, eu fui cuidar da igreja lá e tinha 5 membros na igreja, com esse tamanho, com 5 membros. E entre eles tinha um irmão chamado Lázaro, de mais de 80 anos, que ia lá orar comigo, e o irmão dizia: pastor, aqui em cima dessa igreja tem um demônio, tem um principado, isso aqui acabou, não tem mais jeito, não vai dar certo. Esse era o relatório dele. E eu dizia para o irmão Lázaro, quando ele chegava desanimado, e ele dizia: pastor, eu já vi aqui congressos, eu já vi coisas lindas acontecer aqui, mas isso não volta mais, pastor. E eu dizia para ele: Jesus disse, meu irmão, que as portas do inferno não prevalecerão contra a sua igreja. Se aqui em cima tem principado, se aqui tem demônio, Jesus é o dono desse negócio, e ele vai colocar por terra, e isso vai ser ressuscitado, isso vai ser transformado. Já passou-se mais de 10 anos, mas se você for em Bragança Paulista, está uma igreja bonita, linda, viva, o povo trabalhando e Jesus sendo glorificado naquele lugar. Por quê? Porque a pior coisa que tem é você ter um relato da sua própria vida, que a sua vida não vai dar certo. É isso que eles fizeram. Eles desprezavam a si mesmo. E quem despreza a si mesmo, normalmente ele desiste de tudo. O versículo 4 do capítulo 14 disse que a congregação dizia entre eles: levantemos outro líder e voltemos para o Egito. Eu digo sempre em casa, algumas palavras têm que ser excluídas do dicionário cristão. A primeira palavra é: não tem jeito, vou desistir, impossível. Essas coisas têm que ser excluídas do nosso dicionário. Eu digo para minhas filhas sempre: vai dar certo, você vai conseguir. Essa palavra de não dá certo, eu não consigo, não deve entrar no dicionário cristão. E eu quero dizer que eu penso assim, não é porque eu sou um otimista humano. Eu digo assim porque eu sei o que a Bíblia diz ao meu respeito. Eu sei o que as pessoas pensam ao meu respeito. E eu sei de vez em quando o que eu sou tentado pensar ao meu respeito. Mas eu sei o que a Bíblia diz ao meu respeito e o que Deus diz ao meu respeito. Então, entre o que as pessoas dizem ao meu respeito, entre aquilo que eu penso ao meu respeito e aquilo que Deus diz sobre a minha vida, eu opto por ficar com aquilo que Deus diz sobre a minha vida. Eu opto por isso. Eu opto por isso. Melhor falando, eu opto por ficar com aquilo que Deus diz sobre a minha vida. Aí você vai pensar: pastor, mas é um momento de dificuldade para eles. É um momento de dificuldades. Mas é nos momentos de dificuldade que as pessoas desistem de tudo. É quando ela começa uma faculdade, ela daqui a pouco, meu Deus, e você sabe que o ser humano é próprio Deus, isso aí, né? Começa tudo muito empolgado, a 1000 por hora, e ele vai. Aí daqui a pouco vem o gigante, vem as lutas, vem as barreiras, vem essa diversidade, e as pessoas procuram o quê? O caminho mais fácil. E qual que é o caminho mais fácil? O caminho mais fácil é desistir, é voltar para trás, é ter um histórico de gente que dizia:
Eu sou apenas um inseto. Isso aí é para aquele que estudou, teve melhor oportunidade na vida. Essa cadeira jamais poderá ser para mim. Por quê? Porque desistir é o caminho mais fácil. Mas resistência, embora pareça ser o caminho mais fácil, é o caminho do fracasso. É o caminho de gente que fracassa na vida. É aquele que mora de casa, Juan, e ele pensa assim: agora é só alegria, é um ano de lua de mel, agora é só beijo e abraço, agora é só se alegrar. Muito bem, mas daqui a pouco chega as pontas, chega as enfermidades, chega os filhos, chega as adversidades, chega o choque de formação cultural familiar de cada um que vai se jogar. E agora, olha, minha mãe é assim, aí sua mãe é assim, agora você tem que ser assim, e começa aquelas coisas. E sabe o que eles fazem? É melhor a gente desistir do casamento porque não vai dar certo. Aí fracassa no casamento, porque ele não consegue entender o seguinte: que o caminho da desistência é o caminho do fracasso, é o caminho da tragédia. Mas as pessoas que creem em Deus, ele persevera, embora haja adversidade, embora haja luta, ele não desiste jamais. Ele exclui do seu dicionário a palavra impossível e desistência para ele. Sabe quando a pessoa tem uma visão pessimista de si mesmo, diminutiva de si mesmo, e se acha inseto? É bom que no meio delas sempre haja pessoas de uma visão correta de si mesmo, de uma visão otimista de si mesmo, pessoas que creiam que Deus não brinca com a vida do ser humano. E eu quero dizer para você uma coisa: pessoas que desistem é a maioria. Pessoas que são pessimistas quanto à vida sempre foi e sempre será a maioria. Pessoas que querem voltar para trás sempre é a maioria. Pessoas que olham e não se acham digno sempre é a maioria. É mais ou menos aquele camarada que entrou numa casa bem simples, e o que tinha para ser oferecido para ele era um pedacinho de pão e um café preto. E ele comeu aquele pedacinho de pão com o coração partido, porque ele comeu pensando assim: quem sabe vai fazer falta para eles. E depois que ele comeu aquele pedacinho de pão e se alegrou daquele pedacinho de pão com um café que deram para ele, ele fez uma oração pela família e disse: puxa, muito obrigado por compartilhar o pão. E ele disse: olha, apesar dele ser pouco, ele compartilhou comigo, beleza. Mas essa mesma pessoa foi levada para uma mesa farta um dia, para um lugar de abastança, e ele chegou lá, tinha tudo na mesa, tinha tudo do bom e do melhor para ele. Aí ele olhou para a mesa e lembrou do pedacinho de pão e falou: que é isso, eu não sou digno, eu não posso comer nessa mesa, eu não posso experimentar de tudo. Era para ele aproveitar, porque a mesa estava preparada para receber ele. Mas a ideia dele é pessimista. Ele disse para ele: eu não sou digno de ter o melhor que Deus prepara para mim. É sempre para os outros e nada para ele. A ideia e a visão em relação a ele mesmo é isso. É aquele camarada que chega na igreja e ele chega quebrado. Eu já vi acontecer, e Deus abençoa, Deus dá condições na família, condições econômicas. Aí ele vai comprar um carro, aí ele olha um carro zero, ele tem como comprar, bonito. Aí ele lembra: eu nunca tive um carro, né? Para que começar com zero? Ele não pode ter um zero, entendeu? Porque a cabeça dele, a mentalidade dele é que ele não é digno de nada. Mas uma coisa é você viver uma vida fora da realidade que você não tem. Mas se Deus está abençoando, se Deus está dando, coma o melhor, viva o melhor, vista o melhor, tenha o melhor e desfrute da bênção de Deus na sua vida. Claro que eu vou em lugares aí, é verdade, eu vou pregar em igrejas aí, que eu sei, olha lá, eu vou ter um pessoal simples, que eu sei que às vezes o meu linguajar tem que ser um pouco mais tranquilo.
Eu sei que se eu for com um terno fino lá, vai ficar meio constrangedor mesmo. Então eu vou lá e vou me adequar ao ambiente. Mas o meu coração é apenas me adequar ao ambiente. Agora, viver o melhor de Deus para mim, se Deus não me der, eu vivo minha realidade. Mas se Deus abrir a porta, é meu. Ele me abençoou a minha família, abençoou a minha casa. Eu quero viver o melhor dele para a minha vida. Mas a maioria, eles são pessimistas e têm uma visão distorcida de si mesmo. De vez em quando, nós temos que fazer o que Josué e Caleb fez. No capítulo 13, no versículo 30, diz assim: Caleb fez calar o povo perante Moisés. Sabe, querido, sabe como é que você cala os pessimistas? Não dando ouvido para ele, não se importando com o seu pessimismo. Sabe como é que você cala aqueles que não acreditam que Deus não vai fazer o melhor, nem por ele mesmo, nem por você? É você não dando ouvido para ele, é você não dando credibilidade para ele. Ande com gente que ousa acreditar, crer que Deus prometeu e que Deus vai fazer, independente das circunstâncias que se apresentem. Caleb fez calar o povo e disse no versículo 30 do capítulo 13: olha, certamente nós subiremos e nós possuiremos por herança, porque seguramente Deus nos dá essa terra. Gente que tem uma visão não distorcida de si mesmo, mas ele tem uma visão exata, certa e diferenciada de si mesmo. Imagina, quando eu comecei o ministério pastoral, trabalhava numa cidade, e no início do ministério, e eu fui conversar com o pastor, ele ia embora da cidade, e eu falei: rapaz, claro que eu queria ser o pastor da... Aí conversei: rapaz, se isso for embora, você vai apresentar alguém daqui? Ele falou: não vou apresentar ninguém, inclusive você não apresenta, você não serve para ser pastor. Eu olhei e falei: rapaz, o que é isso? Você só avisa de mim. Fiquei assim olhando para um amigo meu, olhando para ele: rapaz, que coisa. Tá certo. É a visão dele sobre mim, o que ele pensa sobre mim. Eu não preciso me esforçar para nada, porque quando você sabe o que Deus pensa sobre você, é suficiente. O que a Bíblia diz sobre você é suficiente. Agora, você não pode deixar que aquilo que as pessoas pensam sobre você impregne na sua alma a ponto de você dizer: realmente não é para mim, realmente eu não mereço, realmente esse negócio não é para mim. A Bíblia diz que Josué fez calar o povo, fazer calar os críticos, fazer calar os murmuradores, fazer calar aqueles que têm uma visão de si mesmo pessimista. É você não dar ouvido para eles. O cara está falando, você fala aqui, ó, e vai andando, deixa ele falando com a sua mão, não dá ouvido para ele, é verdade. Sabe o que a Bíblia diz no capítulo 14, no versículo 3? Que Josué e Caleb, que subiram para espiar a terra, eles dizem no versículo de número 7 do capítulo 14: falaram a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo: a terra pela qual passamos a espiar é terra muito boa. Sabe o que ele está falando? Vocês estão vendo a coisa boa de uma maneira distorcida. A terra é boa. O que ele está falando é o seguinte: Deus nos tirou do Egito, Deus celebrou uma Páscoa no Egito, Deus matou um cordeiro no Egito, Deus nos libertou da escravidão e nos fez uma promessa para herdar o que Ele tem de melhor para as nossas vidas. Então eu quero dizer para vocês: a terra é boa, porque Deus sempre prepara o melhor para o seu povo. A terra é boa, Deus não se enganou. E quando nós entendemos que a terra é boa, que Deus tem o melhor para as nossas vidas,
vida, nós compreendemos o que o apóstolo Paulo diz, lá no capítulo 12 de Romanos, no versículo 1. Quando ele diz assim: transformai-vos. No versículo 2: transformai-vos pela renovação da vossa mente. Desapega do Egito, desapega do sofrimento, desapega da angústia, da escravidão, do Egito que simboliza mundo, e você mira o que Deus tem de melhor para você. Se você desapegar, se você mudar sua mentalidade, entenda uma coisa: Deus, a sua vontade para você é boa, é agradável e é perfeita. Paulo está dizendo: quem fica querendo voltar para o Egito, quem está querendo voltar para a escravidão outra vez, que é símbolo de mundo, é porque ele não entendeu que Deus tem o melhor para ele ainda. Ele está pensando, na verdade, as cachaças do boteco é que é melhor, as drogas que eu pitava era melhor, a mulherada que eu deitava era melhor, a vida que eu vivia era melhor. Ele não entendeu ainda que Deus não erra e que Deus tem o melhor para a sua vida. E ele já tirou das drogas, ele já tirou do alcoolismo, ele já tirou da mentira, ele já tirou da escravidão. Ele te fez a ti livre, ele me fez a mim livre, e ele tem o melhor para mim e para você, meu querido. A vontade dele é boa, agradável e perfeita. No capítulo 14 e lá no versículo de número 8, o Josué e Caleb dá mais uma palavra, dizendo: se o Senhor se agradar de nós, nos porá nessa terra, nos dará terra que mana leite e mel. Sabe uma coisa? Sabe de quem Deus se agrada? Deus se agrada de gente que aceita a vontade dele para a vida. Deus se agrada de pessoas que aceitam a vontade de Deus. Às vezes Deus está mostrando para você o caminho. Essa é a minha vontade, é a minha vontade. E você vai no caminho oposto, eu vou no caminho oposto. Quando eu me volto para aquilo que é a vontade de Deus para a minha vida, e quando eu estou no centro dessa vontade, não há angústia, não há sofrimento, não há padecimento, porque a vontade de Deus é boa, e Deus se agrada de pessoas que sujeitam-se à sua vontade. É por isso que Jesus, na oração do Pai Nosso em Mateus 6, a partir do versículo 6, quando ele ensina o Pai Nosso que está no céu, santificado seja o seu nome, venha a nós o teu reino, e seja feita a tua vontade, assim na terra como é no céu. É quando a pessoa diz assim: Senhor, eu quero a vontade do Senhor na minha vida, assim como a tua vontade se cumpre aí no céu, cumpra ela aqui na minha vida, aqui na terra também. Deus se agrada de gente que sujeita-se à sua vontade. Quando a pessoa não se sujeita a isso, aí ele quer voltar para trás, ele quer desistir. São os desistentes, desiste de tudo, desiste dos sonhos comuns, desiste dos estudos, desiste do trabalho. O camarada arrumou um emprego abençoado, isso aconteceu, é fato. Arrumou um emprego abençoado, estava trabalhando, tinha esposa, tinha uma vida digna, estava já há 2 anos. Sabe o que ele pensou? Olha, se eu sair do emprego, eu vou pegar uma bolada, vou ficar uns dias recebendo lá o seguro-desemprego. Sabe de uma coisa mais? Eu ainda, além do mais, eu vou poder dar uma passeada. E depois eu arrumo outro. Ele foi conversar com o chefe dele. O chefe falou: não, rapaz, não faça isso, sabe? Se você sair, está difícil lá fora, emprego não está fácil para ninguém. Esquece isso, fica na empresa, fica. Mas sabe o que acontece? O camarada não pensa. O camarada, na hora, ele não pensa. Ele pensa o seguinte: olha, eu vou desistir desse emprego porque na verdade eu quero aproveitar um pouco da minha vida, eu quero descansar um pouco, eu quero passear. E ele perdeu o emprego, ele saiu literalmente, e ele está, até quando eu ouvi, desempregado, ou então vivendo de biquinho, faz um biquinho ali, e ele não pode reclamar que Deus não abençoe ele. Porque é a gente que desiste de tudo, ele desiste até quando a coisa está boa para ele. Porque o negócio está bom para ele fala: está muito bom, tem que arrumar uns problemas aí para o negócio ficar bem feito. Não, só pode ser isso, cara, deve ser meio doente da cabeça. É aquela pessoa que desconfia de Deus. Deus abençoa,
ele fala, olha, na verdade o negócio está ficando muito bom pro meu lado, tem que desconfiar. Porque quando está muito bom assim, aí eu não entendo, né? Se o negócio está ruim, é porque Deus está provando. Se a coisa está muito boa, Deus está entristecido, tem que mandar um pouco de tribulação. Aí ele fica sem saber desfrutar daquilo que Deus dá para ele. É complicada a situação. A Bíblia diz que eles disseram, a terra é boa, são dois, Josué e Caleb. Se o Senhor se agradar de nós viveremos o que Deus tem de melhor. No versículo 9 do capítulo 14, eles dizem para os 10 e os outros que murmuram, tão somente não sejam rebeldes contra o Senhor, e não temais ao gigante desta terra, porquanto Ele é o nosso pão, retirou-se deles o seu amparo, e o Senhor é conosco, não temais. Sabe o que ele estava falando? Até hoje eles estavam seguros de si mesmos, mas a partir de agora, o amparo deles acabou-se. Eles vão perder o seu amparo, porque Deus é conosco. Vou possuir a terra. A ideia de si mesmo. Olha só que coisa espetacular. Diz que Davi, em 1 Samuel capítulo 17, versículo 32, ele se prontifica depois de ouvir outro relatório, que o gigante, que ele quer matar, quer destruir, quer escravizar. Ele ouve um relatório e fala assim, o teu servo vai lutar contra esse gigante. Aí levam ele a Saul, ele, muito prazer, Saul. Aí Saul fala, quem é você? Eu sou Davi. Ele fala assim, olha, não fique o coração de vocês derretido, o teu servo vai lutar contra esse gigante. Aí Saul, no versículo 33 e 34 em diante, Saul fala, você não é homem de guerra. Ele sim é um homem de guerra, preparado desde a sua mocidade. Ele fala assim, você não vai conseguir lutar contra ele. Ele fala, muito prazer, Saul, o teu servo apacentava as ovelhas do seu pai lá no deserto, e de vez em quando vinha um urso e pegava uma ovelhinha, eu ia lá, agarrava o urso pelas suas barbas, arrancava a ovelha da mão dele. Quando vinha um leão também e pegava uma das ovelhinhas, eu ia para cima do leão, tomava a ovelhinha da boca do leão, e se ele se levantasse contra mim, eu matava tanto o urso como o leão. Sabe, o Deus de Israel, ele me livrou da boca do leão, da boca do urso, e ele vai me livrar desse incircunciso filisteu. Essa é a minha visão, rei Saul. Sabe o que Saul fala no versículo 36? Vai e o Senhor seja contigo. É isso aí. Gente que precisa ter uma visão de si mesmo, e uma visão não daquilo que as pessoas dizem sobre ela, porque você vai encontrar gente que vai dizer que você não vale nada. Acredite. Você vai encontrar um monte de gente que não vai acreditar em você. De vez em quando a coisa vai ser tão ferrenha que nem você vai acreditar em você. Que é o caso deles. Que você vai começar a ter uma paranoia, minha vida não vai dar certo. Comece a entender que a vida da gente só não dá certo se nós não tivermos Deus na nossa vida. Se nós tivermos a Deus e um compromisso com Deus da nossa vida, a nossa vida já dá certo. No versículo 37 de Romanos capítulo 8, o apóstolo Paulo fala assim, em todas essas coisas nós somos mais que vencedores por aquele que nos amou. Que coisas? O versículo 36, a tribulação, a angústia, a morte, a perseguição, o sofrimento. Ele fala dessas coisas, nós já somos mais que vencedores por aquele que nos amou. No versículo 38, ele falou, porque eu, Paulo, estou bem certo que nem a morte, que nem a vida, que nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem a largura, nem qualquer outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Aleluia! Paulo dizia, eu sei quem eu sou, eu sei quem Ele é, e eu sei o que Ele pensa sobre mim. Aleluia! Sabe o que é que Paulo fala em Filipenses capítulo 4 e o versículo 13? Eu posso todas as coisas
naquele que me fortalece. Essa é a minha visão de mim mesmo. Essa é a visão que eu preciso ter de mim. Que coisas são essas? Versículo 11. Ele fala: eu estou experimentado em tudo. Eu sei estar abatido. Em tudo eu fui instruído. Eu aprendi a ter abundância e eu aprendi a ter fome, conviver com a fome. Eu aprendi a ter abastança e padecer a necessidade. Para tudo na vida Ele me preparou. Por isso que eu posso tudo naquele que me fortalece. Essa é a minha visão de mim mesmo. Estou passando por uma espada, estou passando por uma angústia, estou passando por uma situação, mas é o seguinte: eu sei que o meu Redentor vive e Ele pode transformar essa situação em bênção. É você ter uma visão de si mesmo, uma visão de como Deus fala sobre você. Porque os espias vêm e eles dão um relatório pessimista. Nós somos insetos aos nossos olhos e aos olhos deles também. Não temos valia algum. Nós não vamos conseguir. Caleb faz calar o povo. Caleb diz: é bom que Deus tem para nós. Caleb diz: se o Senhor se agradar de nós. Aí no versículo 10, por causa de 10 murmuradores, no versículo 10 do capítulo 14, a Bíblia diz que a congregação pegam em pedras para matar Josué e Caleb, para o apedrejar. Agora sabe o seguinte: Deus tem um compromisso espetacular com gente que tem uma visão exata de quem é Deus e quem é Ele mesmo, e o que Deus pensa sobre Ele. No versículo 11, quando eles pegam as pedras para apedrejar Josué, Caleb, Moisés, a Bíblia fala no versículo 11, versículo 12, que Deus se manifesta em glória. Diz que a glória do Senhor se manifesta no meio deles, e eles temem e tremem na presença do Senhor. É assim Deus está falando: se você for otimista, se você tiver uma visão exata de quem eu sou e daquilo que você é, não se preocupe, porque quando eles quiserem te matar, quando eles disserem para você que você não vai conseguir, eu vou manifestar a minha glória e a vitória vai ser certa na sua vida. Deus tem que intervir na situação. Agora, Deus não intervém em situação de pessimista, em situação de murmuradores, a não ser para fazê-los perecer nos seus desertos da vida. Porque todos esses homens, todos eles, de 20 anos para cima, eles ficaram 40 anos no deserto, com as suas murmurações, com as suas reclamações, e eles provaram o desagrado de Deus. Se Josué disse que se Deus se agradar de nós, eles provaram o desagrado de Deus. E a Bíblia diz que eles pereceram no deserto durante 40 anos. Eles não herdaram a promessa, mas toda a geração de criança. E o espetáculo é que as crianças que iam nascendo, depois de 40 anos, herdaram a bênção. Mas Josué e Caleb, eles tinham 40 anos. No final da história, Josué está repartindo a terra, e Caleb está com 84 anos. E Caleb diz para Josué: você lembra da promessa que Deus fez há 40 anos atrás? Eu tinha 40 anos, eu podia sair à batalha, eu tinha vigor. Hoje eu estou com 80 e Deus me preservou. Eu ainda estou com o mesmo vigor, e Deus me prometeu um pedaço de terra, um quião nessa nação, e eu quero a minha parte, porque eu tenho força para me levantar contra os meus inimigos e os vencer e conquistar aquilo que Deus tem para mim. Gente que tem uma visão de si mesmo, ela não olha para a sua debilidade, nem para o tempo que passa. Ela entende o seguinte: o momento pode ser difícil, mas no tempo certo de Deus, Deus vai mudar o cativeiro, a situação vai ser transformada. E eu opto a não receber a visão daqueles que pensam sobre mim. Eu opto para não ficar agarrado naquilo que eu penso sobre mim mesmo, mas eu opto para me agarrar naquilo que Deus fala sobre mim mesmo. E segundo a Bíblia, eu
sou um vencedor em Cristo Jesus, o Senhor. Amém, meus irmãos? E fica aí em pé para a gente orar.